Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? E animado agora para a aula de arquivologia esquematizada? Vamos lá, assunto de hoje: teoria das três idades, ciclo vital dos documentos. Alguns conceitos que vamos conhecer para acertar as questões da prova, com muitos mapas mentais, esquemas e questões para vocês. Por quê, professor? Porque uma questão dessa, ó, o arquivo corrente caracteriza-se pela existência de uso em grande frequência ou de possibilidade de uso em um conjunto de documentos. Professor, o que é isso? Essa questão é difícil. Não entendi o que é esse arquivo corrente, grande frequência, e é por isso que vamos explicar para o pessoal. Arquivologia é difícil, eu escuto pelos corredores, o pessoal, não, arquivologia é difícil demais. Eu acho muito chato a arquivologia. É não. Quando você esquematiza, quando você estuda, uma questão dessa é facílimo. São 12 questões na aula de hoje. Todas as 12. Depois que terminar, você vai olhar assim, que questão fácil. Isso aqui é fácil. Sim, facinho. Mas se você não conhece, a questão fica difícil mesmo. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma introdução do assunto. Como eu já expliquei, a arquivologia ela dá um tratamento especial para os documentos. Você tem que guardar os documentos de forma correta, preservar a integridade física desse documento. O documento não pode rasgar, não pode apagar. Eu tenho que guardar da forma correta, tenho que organizar esses documentos. Então é o seguinte, as empresas elas sofrem muito com a questão do espaço para guardar esses documentos. Por quê? Porque, como eu falei na aula passada, as empresas elas querem colocar o ponto comercial próximo ao centro, onde tem um grande fluxo de pessoas. Só que os pontos comerciais nesses locais geralmente são pequenos. E aí não tem como guardar muitos documentos, colocar uma grande quantidade de imóveis de arquivo, não. Eu tenho que ter um espaço pequeno, eu tenho que ter só uma estantezinha ali com arquivo. Mas aí os outros arquivos, o que é que eu vou fazer com eles? Aí eu posso alugar um espaço maior, distante do centro, que o aluguel vai ser menor. Posso colocar numa instituição arquivística também. Mas o interessante é você conhecer o seguinte: os documentos que eu preciso utilizar com muita frequência que possuem um valor para a instituição, um valor administrativo, fiscal ou legal, eles vão ficar próximo de quem utiliza. Eles têm que ficar aqui, ó, próximo de quem está utilizando. E é chamado de arquivo corrente. Já aqueles documentos que ainda possuem um valor, mas eu não estou utilizando com muita frequência, eu vou destinar para o outro arquivo, para o outro local. E é chamado de arquivo intermediário. Vamos sair da teoria e vamos para a prática, para você entender o seguinte: os resumos que você está utilizando agora nessa matéria de arquivologia. Você está utilizando com muita frequência, né? Sim, professor, muita frequência. Eu utilizo aqui nas aulas, eu sempre faço os meus resuminhos, imprimo os PDF, faço várias questões. Então, o material de arquivologia tem que estar próximo de você. Você está utilizando com muita frequência, não pode estar distante. Não pode estar em outra casa, na casa da sua avó, em outra cidade. Não, porque se você precisar, se eu pedir agora, ei, pega o PDF da aula passada, você, eita, está na casa da minha avó, em outra cidade. Então não pode. Um arquivo que você está utilizando, um documento que você está utilizando com muita frequência, tem que estar próximo de você. Tem que estar no arquivo corrente. Agora imagine o seguinte: um resumo que você fez da lei de licitações. E a lei de licitações não foi cobrada no seu edital. É necessário que ele esteja próximo de você?
Não, né? Porque você não vai utilizar ele com muita frequência nesse concurso. Mas também você não pode eliminar, você não pode jogar fora. Por quê? Você vai precisar em outros editais. Então, esse resumo da lei de licitações vai ficar no arquivo intermediário. Esse arquivo, esse documento, não precisa estar próximo de você, né? Esse resumo da lei de 1112 pode ficar lá na casa da sua avó, pode ficar em outra cidade. Por quê? Porque você vai precisar no próximo edital. Então, ele vai ficar no arquivo intermediário. Agora, imagina aquele resumo que você fez no ensino médio, um resumo de biologia. E os outros você fez alguma doação, tem alguns que você juntou e fez uma fogueira, né, de matemática, de física. Mas tem aquele resumo de biologia, você diz, não, esse aqui eu não quero eliminar ele, não. Eu quero continuar com ele, porque tem um valor histórico, cultural para mim. Eu fiz com todo carinho esse resumo, muito bem colorido. Acertei todas as questões da prova com ele. Então eu quero continuar com ele. Mas você não vai mais utilizar, ele não tem mais valor. É um resumo de biologia, não cai no concurso. Mas você quer guardar apenas para ficar de história ali, mostrar como foi o seu ensino médio. Então esse resumo vai para o arquivo permanente. Pronto, acabou a matéria. Explicando no seu dia a dia fica bem mais fácil de compreender. Vamos agora para a teoria. A teoria é tudo isso que eu falei, aplicada aqui na arquivologia. Então, ciclo vital dos documentos ou teoria das três idades, você lembra do CIP. A primeira idade do documento, idade corrente, onde você utiliza com muita frequência os documentos, então eles precisam estar próximos de você. A segunda idade é a idade intermediária. Eles ainda possuem um valor administrativo, fiscal ou legal, mas você não utiliza com tanta frequência. Mas você também não pode eliminar, porque você ainda pode precisar deles. E a terceira idade dos arquivos é a permanente. É quando o arquivo perde o valor primário, mas ele ainda possui um valor histórico, cultural, e aí você quer guardar um valor informativo, aí ele vai para o arquivo permanente. Você não quer eliminar, quer deixar ele guardadinho lá. Então, no arquivo intermediário, qual a diferença do arquivo intermediário para o arquivo permanente? É que no arquivo intermediário, o documento ainda possui um valor primário. Você vai precisar dele. Então, você deixa ele ali guardadinho. Não vai precisar agora, mas daqui um ano, daqui 2 anos, você pode precisar. Já no arquivo permanente, você não precisa mais do documento. Você está guardando apenas por um valor histórico, informativo, probatório ou cultural. Então, vamos explicar cada uma dessas três idades, começando pela idade corrente, também chamada de primeira idade. Nessa idade, o documento possui um valor primário, um valor administrativo, fiscal ou legal, e possui uma alta frequência de uso, está utilizando frequentemente. Esse arquivo é descentralizado, está próximo de quem vai utilizar, próximo do acumulador. Professor, me explica o que é esse descentralizado. Eu vou explicar porque é cobrado em prova. É o seguinte, uma empresa possui vários setores, né? E cada setor tem os seus documentos. E cada setor precisa ter o arquivo corrente. Por quê? Porque ele tem que estar próximo de quem utiliza. Então, cada setor possui o seu arquivo corrente. Eu não posso, por exemplo, esse setor aqui, o arquivo dele está bem aqui. Olha a demora que seria para ele buscar o documento. Não pode. Então, o arquivo corrente tem que estar próximo de quem utiliza. Ele tem que ser descentralizado. É diferente do arquivo intermediário. O arquivo intermediário ele é centralizado. Por quê? Porque ele não precisa estar próximo de quem utiliza. Eu posso colocar documentos de vários setores. Documento intermediário do setor 1 fica aqui, documento intermediário do setor 2 fica aqui, setor 3. Vou até utilizar a imagem aqui
Pronto. Essa sala que eu aluguei, distante do centro, com aluguel mais barato, eu coloco todos os documentos intermediários. Eu centralizo ali. Já o documento corrente ele é descentralizado. Cada setor possui o seu arquivo. Falando no dia a dia, para ficar, você compreender. Imagine que você, os documentos aí, os resumos que não estão sendo cobrados na edital, você guarda na casa da sua avó. Lá é o arquivo intermediário. Lá você guarda raciocínio lógico, lei 8.112, lei de licitações, informática. Agora, os arquivos que você está utilizando no concurso, você separa por pastas, né? Um arquivo corrente. Por quê? Porque você está utilizando frequentemente. E o acesso a esses documentos é restrito a quem acumula os documentos. Não é um acesso aberto, não. É um acesso restrito a quem acumula os documentos. Vamos para as questões. Primeira questão, CES 2018. O ciclo vital dos documentos de arquivo compreende 3 idades. A primeira delas é a idade corrente, durante a qual os documentos têm localização física mais próxima ao acumulador do documento. Certo ou errado? Certíssimo. Depois que você conhece a teoria, fica fácil resolver questões. O ciclo vital compreende 3 idades, certo? A primeira idade corrente, certíssimo. Durante a qual os documentos têm localização física mais próxima do acumulador. Corretíssimo. Você já pode pular para a segunda questão, que fala o seguinte: o arquivo corrente caracteriza pela existência de uso em grande frequência ou possibilidade de uso em um conjunto documental. Certíssimo também. Arquivo corrente, uso em grande frequência. As questões vão ficando fáceis, né? Agora, a idade intermediária, os arquivos intermediários, ou também chamada de segunda idade. Aqui, o documento ainda possui um valor primário. Cuidado! As bancas gostam de confundir vocês. Eu estou aqui para alertar isso daí. Ela vai falar: o documento, quando sai do arquivo corrente para o arquivo intermediário, ele perde o valor primário, perde o valor administrativo, fiscal ou legal. Perde não, doutor. Arquivo intermediário também possui um valor primário, administrativo, fiscal ou legal. Aí você, sim, professor, e qual a diferença se os dois possuem valor primário? A diferença está na frequência de uso, porque os documentos do arquivo corrente você utiliza com muita frequência. E os documentos do arquivo intermediário você utiliza com baixa frequência, mas ainda pode utilizar. Então você precisa guardar. Então está aqui, ó, intermediários, baixa frequência de uso, mas ainda podem ser necessários. E o intermediário é centralizado, né, como eu já expliquei. Ele pode ser destinado para o mesmo local de guarda. E o acesso é restrito a quem acumula os documentos e os autorizados. Então, diferente do corrente, o acesso é restrito para quem acumula os documentos. No intermediário, o acesso é restrito para quem acumula e os autorizados. Já tem mais algumas pessoas. Então, vamos lá. Terceira questão. No arquivo intermediário, considerado a extensão do arquivo corrente, predomina o valor? Olha a banca querendo induzir você ao erro, né? Ó, no arquivo intermediário, considerado a extensão do arquivo corrente, predomina o valor. Aí o aluno, o corrente é primário, então o intermediário deve ser outro valor. Não, não deve ser nada. Também é valor primário, letra E. A letra A, B, C e D, valor probatório, histórico, cultural e informativo, é o arquivo permanente. Esses valores aí estão no arquivo permanente. Quarta questão. O arquivo intermediário, por ser pouco consultado pela administração, pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador. Certo ou errado? Certo. O arquivo intermediário ele não é muito utilizado. Então, ele pode ficar afastado? Pode. Já foi até questão de prova, perguntando as vantagens do arquivo intermediário. E uma delas era economia de espaço físico, né? Você reduz ali coloca uma sede da empresa e aluga
Tem uma economia até financeira, você aluga outro espaço distante para colocar o arquivo intermediário. Então está certíssimo, o arquivo intermediário ser pouco consultado, pode ficar fisicamente afastado do acumulador. Quinta questão. O acesso aos documentos no arquivo intermediário ainda é restrito aos acumuladores, ou àqueles que receberam autorização do setor que os acumulou. Certíssimo aqui também, né? O acesso aos documentos no arquivo intermediário restrito a quem acumulou ou aos autorizados. Finalizando aqui a terceira idade, arquivos permanentes possuem um valor secundário. Olha aqui, já é diferente. Corrente, intermediário, valor primário. Permanente, valor secundário. Eles perderam o valor primário, o valor administrativo, o valor fiscal ou legal, mas ainda possuem algum valor histórico, cultural, informativo ou probatório. São essas palavrinhas que vão definir o arquivo permanente. Valor informativo, valor probatório, valor cultural ou histórico. E o acesso a esses documentos é um acesso aberto, não é restrito não. Como eles não possuem mais valor primário, apenas valor secundário, o acesso é aberto. Esses documentos também chamados de terceira idade. Sexta questão. Ações culturais, educativas e de difusão são originariamente desenvolvidas nos arquivos correntes. Certo ou errado? Errado, né? Ações culturais, educativas e de difusão são desenvolvidas nos arquivos permanentes e não nos arquivos correntes. Está errado. Sétima questão, CCV, UFC 2017. Os arquivos permanentes devem ser preservados por apresentarem um valor histórico-cultural. Certíssimo, né? Arquivo permanente eu vou guardar porque ele tem um valor histórico ou cultural. 2. São abertos ao público, isto é, não há restrições quanto à possibilidade de pesquisa por terceiros. Certíssimo, né? Foi falado, o acesso é aberto dos arquivos permanentes. Arquivo corrente, o acesso é restrito a quem acumula. Arquivo intermediário, acesso restrito a quem acumula os documentos e aos autorizados. Terceira, deixaram de ser frequentemente consultados, embora os arquivos que receberam e os produziram podem ainda solicitá-los para tratar de assuntos idênticos. Isso é uma pegadinha frequente de prova, eu vou chamar a atenção para vocês. O documento que foi para o arquivo permanente, ele não pode voltar para o arquivo corrente, não. Então, anota isso daí. São inúmeras questões tratando dessa pegadinha. O documento que foi para o arquivo permanente, ele não pode voltar para o arquivo corrente. Foi para cá, já era. Vai ter um valor histórico, cultural, informativo, probatório. Ele não pode voltar para o arquivo corrente. Então, está errado aí esse item. E o gabarito da questão, item B, apenas 1 e 2 estão corretos. Alguns termos que são utilizados, porque é o seguinte, eu não preciso guardar todos os documentos, não. Alguns documentos eu posso eliminar. Por exemplo, você compra o seu notebook e passa o cartão de crédito. Recebe a via do cartão e a nota fiscal. A via do cartão, naquele momento, ele é um arquivo corrente, um documento corrente. Por quê? Porque você está precisando dela. Até sair da loja, vai comprovar, tá aqui, eu paguei. Chegar algum segurança aí, você pagou o notebook, paguei, tá aqui a via do cartão. Depois que você sai da loja, aquela via do cartão pode ser eliminada. Ela é um documento corrente que pode ser eliminado. Não preciso guardar. Agora, a nota fiscal. A nota fiscal, você precisa guardar. Até a garantia para comprovar que aquele notebook é seu. A garantia, né, quando daqui, geralmente é 1 ano, então você tem que guardar pelo menos por 1 ano a garantia do notebook. Passou 1 ano ou você vendeu o notebook não presta mais, você pode eliminar
essa nota fiscal. Você deixa no arquivo intermediário, por quê? Porque você não vai precisar de nota fiscal com tanta frequência. Você vai precisar de nota fiscal só para vender o notebook, para enviar para garantia. Então, você deixa no arquivo intermediário. Pronto. Você vendeu o notebook quebrou, você não está mais utilizando, você pode eliminar a nota fiscal. Professor, eu posso eliminar um arquivo permanente? Não. E aí, outra pegadinha de prova. Anote. Está esperando o quê? Arquivo permanente não pode ser eliminado. Por quê, professor? Por conta do seu valor histórico, cultural, informativo ou probatório. Então, eu posso eliminar aqui no arquivo corrente e posso eliminar aqui no intermediário. Um documento do arquivo corrente ele pode ir diretamente para o arquivo permanente. E do intermediário também pode ir para o arquivo permanente. O nome que recebe é de recolhimento. Então, eu tenho um arquivo corrente e eu vou enviar ele para o arquivo permanente. Ele perdeu o valor primário, adquiriu o valor secundário. Como ele perdeu o valor primário, eu vou recolher no arquivo permanente. Um documento do arquivo intermediário também tem valor primário. Se ele perder esse valor primário, passar a ter valor secundário, ele vai ser recolhido, recolhimento para o arquivo permanente. E aqui, cuidado, olha. Um documento do arquivo corrente, eu vou enviar para o intermediário, chamado de transferência. Cuidado com esses nomes, com esses termos aí na hora da prova. Do arquivo corrente para o intermediário, transferência. Do corrente para o permanente ou do intermediário para o permanente, recolhimento. Então vamos lá. Oitava questão. Assinala as afirmativas a seguir sobre a teoria das três idades e suas fases, assinalando com V as verdadeiras e F as falsas. Segundo a abordagem das três idades, os documentos passam por três fases de arquivamento, sendo elas corrente, intermediária e permanente. Certo, né? É o CIP. Verdadeiro. A fase intermediária é responsável pelo tratamento dos documentos de uso eventual pela administração, os quais estão aguardando destinação final. Certíssimo, né? Fase intermediária, está ali um uso eventual pela administração. A fase permanente é a fase na qual os documentos já cumpriram as finalidades de sua criação, podendo ser eliminados. Olha a pegadinha. Na fase permanente, eu não posso eliminar. Eu vou eliminar na fase corrente. Na fase intermediária, eu posso eliminar o documento. Falando no popular, posso jogar fora. Já na fase permanente, não. Ele possui um valor secundário, mas possui, então ele não pode ser eliminado. Pegadinha grande de prova. E pedir para você anotar, tá aí. Cobrado na prova da UFMG. A primeira idade é também conhecida como fase corrente, sendo a fase em que os documentos são frequentemente consultados. Certíssimo, né? Tudo que foi falado aqui na aula. Portanto, VVFV, gabarito, item D. Até rimou. VVFV, gabarito, item D. Nona questão. No arquivo corrente prevalece o valor secundário, isto é, probatório informativo. Errado. Você já sabe isso. Valor secundário, probatório, informativo é no arquivo permanente e não corrente. Pronto. Décima questão. De acordo com a teoria das três idades, é correto afirmar: os arquivos correntes, intermediários e permanentes correspondem respectivamente às três fases da teoria das três idades. Certíssimo, né? Letragem, nossa, não tem nem graça quando tem o gabarito. Acabou a questão, mas vamos analisar o restante, né? B. O arquivo de primeira idade também pode ser nomeado intermediário. Opa! Primeira idade é corrente e não intermediário. Intermediário é segunda idade. C. O arquivo de segunda idade é constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente. Errado, né?
Arquivo de segunda idade é o arquivo intermediário. Ele não é consultado frequentemente. O arquivo que é consultado frequentemente é o de primeira idade, arquivo corrente. D. O arquivo intermediário é constituído apenas por documentos que possuem valor histórico. Errado. Arquivo intermediário possui valor primário, administrativo, fiscal ou legal. Valor histórico é o arquivo permanente. A permanência dos arquivos, tanto nos arquivos intermediários quanto nos arquivos permanentes, é transitória. Está errado aqui. Ela pode ser transitória aqui no arquivo intermediário, né? Porque eu deixo ele lá e eu posso precisar. É transitória a permanência dele lá, mas no permanente não. O próprio nome já diz, né? Arquivo permanente. Então está errado. O item é. 11ª questão. Em relação à gestão de documentos, analise as afirmativas a seguir. Considere-se documentos correntes aquele em curso ou os que, mesmo sem movimentação, constituam consultas frequentes. Tá certo, né? Documentos correntes, aqueles em curso e que constituam consultas frequentes. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Certíssimo também, né? Documento intermediário ainda tem um interesse administrativo, eles podem ser eliminados ou recolhidos para a guarda permanente. Terceira questão, terceiro item. Consideram-se documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Certíssimo aqui também, gabarito, item E. 1, 2 e 3 corretos. E a nossa última questão. Considerando-se que os comprovantes de matrícula dos alunos de uma instituição não estão sendo movimentados e podem ser eliminados após 3 anos de sua emissão, é correto inferir que eles devem ser mantidos em um arquivo transitório denominado intermediário. Questão fantástica, CESP 2016. Ela utilizou a prática. Analisa, ó, o que ele está falando. Comprovante de matrícula de um aluno da instituição não está sendo movimentado frequentemente. E eles só podem ser eliminados após 3 anos da emissão. Então, eu tenho que guardar eles por 3 anos. Mas eu não estou utilizando com muita frequência. Então, eu vou colocar eles aonde? Aonde? No documento, no arquivo intermediário. Questão muito boa. Certíssimo aqui. Ela sintetiza tudo que foi explicado. Colocou na prática para vocês aí. Tirou a teoria e jogou a prática na questão da CESP. Muito boa. Eu não estou utilizando frequentemente, mas eu posso precisar. Vou deixar no arquivo intermediário. Beleza? Com isso, finalizamos mais essa aula de arquivologia esquematizada para vocês. Nas próximas aulas, mais esquemas, mais mapas mentais, questões aí para a gente conhecer como esse assunto é cobrado em prova. As questões servem para isso, para comprovar que o assunto é cobrado, como ele é cobrado e a forma de cobrar das bancas. Depois das aulas teóricas, essas questões de fixação, teremos simulados aí. Vocês vão resolver em casa, depois assiste a correção aqui no curso. Forte abraço aí e bons estudos!